Quantas pessoas perderam a vida por causa disso? E mesmo assim, estas pessoas parecem que não se sensibilizam com isso, e as pessoas vão morrendo, as pessoas vão sofrendo, as pessoas vão chorando, mas mesmo assim, essas pessoas que se diz nossos representantes, essas pessoas não se sensibilizam. O que já morreu de gente aqui em Conquista, especialmente mortes por acidentes evitáveis. Não estamos aqui contabilizando, por exemplo, alguns caminhões que deitam aí nessas pistas e que por excesso de velocidade, de peso, ou mesmo por irresponsabilidade de alguns profissionais. Nós estamos falando daqueles acidentes evitáveis que poderia tranquilamente não acontecer. E se nossos representantes tivessem verdadeiramente vontade, se tivessem verdadeiramente cumprindo com o seu papel, essas pessoas, por certo, acredito eu, que estaria conosco, estaria com seus familiares. Portanto, é salutar que esse acontecimento aconteça amanhã em Salvador. Já nos reunimos, eu digo nos reunimos, que estive presente várias vezes em Vitória da Conquista. E, sincero e honestamente, parece que estávamos no deserto do Saara, gritando, porque ninguém parece que nos ouviu. E, de repente, esse encontro que foi arquitetado em Salvador pelo deputado Fabrício Falcão, possa dar mais resultado do que todos os nossos encontros que foram feitos aqui em Vitória da Conquista. Mesmo porque os encontros que foram feitos aqui, poucas lideranças políticas estavam presentes. Para que os senhores observem ainda mais a liderança, ou única liderança que eu tive a oportunidade de ver, que estava presente de fora de Conquista, era de um cidadão do PCdoB, o deputado Daniel Almeida. Então a gente observa que em uma cidade que temos representantes, pelo menos foram eleitos para nos representar, 3 parlamentares, nenhum deles estavam eleitos. Aliás, nenhum deles estavam presentes. Quando eu cheguei a falar da omissão de algumas dessas pessoas, lá na sede da OAB, um assessor de um desses parlamentares tentou me corrigir, mas eu perguntei onde ele está. Isso aqui é o principal reduto dele. Ele não poderia agendar nada fora desse horário, fora desse prazo, dessa data. Se não está aqui, é porque verdadeiramente não nos representa. Muito bem, mas aconteceu esse encontro. E hoje nós estamos vivendo essa expectativa que amanhã, essa reunião de amanhã em Salvador, possa gerar alguma coisa. Vamos ouvir aqui rapidamente o empresário José Maria Caires, que fala desse encontro, dessa reunião que vai acontecer em Salvador. Fala, Zé. Um outro assunto que a gente vai discutir em Salvador é a duplicação da BR-116. Eu queria começar a minha fala lá em Salvador amanhã, citando os dizeres da doutora Viviane Essa, que é secretária nacional de transporte rodoviário, lotada no Ministério dos Transportes. É uma mulher que entende desse processo, e eu tenho uma frase dela, abre aspas: um processo licitatório de concessão demora em média 3 anos e meio, alguns podendo chegar até 5 anos para concluir. Essa é a primeira frase. Veja bem, a justificativa de que haverá um edital não soluciona o nosso problema, pelo menos nessa década, infelizmente. Então, inclusive o governo está fazendo uma audiência pública agora em Feira de Santana para a concessão da BR-116, chamada Rota do Sertão, que é o trecho de Feira de Santana até a cidade de Salgueiro, lá no Pernambuco. Veja bem, lá está adiantado, mas a gente não. Não estamos na prioridade, é o que transparece, na verdade. Então, o que a gente queria propor
é o que Vitória da Conquista sempre teve, já teve prestígio. O deputado federal Coriolano Salles conseguiu sozinho uma emenda de bancada para fazer um anel viário, uma grande obra que até hoje é reconhecida pela sociedade. Não muito distante, nós tivemos o apoio da presidente Dilma, que destinou recursos para a construção do aeroporto Glauber Rocha, outra obra importante. Portanto, a nossa ideia é sensibilizar o governador Jerônimo Rodrigues para que ele busque, junto ao governo federal, uma emenda de bancada para duplicar apenas 80 quilômetros da região sudoeste. São os trechos mais críticos de toda a nossa rodovia. E qual a nossa ideia? É que os trechos sejam Vitória da Conquista até Planalto, e de Vitória da Conquista até o entroncamento de Belo Campo. São poucos mais de 80 quilômetros. O trecho mais crítico da BR-116 e que a gente contemplaria, não Vitória da Conquista, mas toda a região sudoeste. Planalto, Poções, Caetano, Barra do Choça, Itambé, aí você vem, Tremedal, toda essa região seria beneficiada. A nossa ideia é que o governo, através do DENIT, porque o DENIT assumirá a partir do dia 1º de abril, chamasse o Exército e destinasse esse recurso para que fosse feita essa obra imediatamente, sem a necessidade de licitação. Nós temos orçamentos recentes do DENIT, a obra da BR-344 no sudoeste de Minas Gerais e a BR-497 no Triângulo Mineiro, são as últimas que eu vi de planilha orçada. O quilômetro ficou em 3,5 milhões o quilômetro de rodovia. Ora, se Minas Gerais, região montanhosa, diferente da nossa, que é uma planície, sem obras de arte, na pior das hipóteses, conseguiríamos fazer por 5 milhões de reais, ou seja, 80 quilômetros, 400 milhões de reais, menos de R$500 bilhão. Eu acho que Conquista merece. Muito bem, são 15 horas e 20 minutos, observe bem, aí está aí, inclusive o valor. E o interessante, inclusive, todos nós que estamos aqui na mesa, que agora já somos 4, já falamos sobre isso. Que quem deveria... Rapaz, não é preciso ser inteligente. Pelo amor de Deus, não cobre isso de mim que eu não sou. Nós estamos numa época de quê? De economia, retenção de gastos. A gente não pode gastar, não tem dinheiro, ou tem, está escondido, sei lá. Mas a palavra de ordem hoje é economizar. Poxa, se você quer economizar, você tem um exército aí que pode fazer essa duplicação. Por que não fazem isso? Não economizaria quanto? Vem aqui, em poucos quilômetros se gastou 80 milhões. O que nós gastaríamos agora seria 5 bi, parece, algo nesse sentido. Então, por que não economizar isso? Por que não colocar o exército? O que impede? O que impede? Tem alguma lei que impede isso? Se tem, por que o exército está construindo estradas em outros estados? E construiu em outros estados. O que impede? Atenção, senhores vereadores, senhoras vereadoras que andam tentando descobrir o sexo dos anjos. Entre aqui nessa trilha. Vamos lutar por isso, vamos procurar isso. O que não pode, pelo amor de Deus, os senhores que ganham bem, o que não podem é deixar tanta gente órfã de representantes, tanta gente morrendo por acidentes evitáveis. Qualquer cidadão ou cidadã de responsabilidade se irrita com essa omissão de pessoas que estão aí para fazer e não fazem. Mas agora, infelizmente, vamos aqui à notícia internacional, lá no Paraná, município de Anapoti, que acaba de acontecer uma explosão de um carro-tanque no município de Anapoti. Vamos para lá, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde a todos.
Olha só, Brasil, a bruxa está solta no ar e na terra. Imagens flagraram um momento exato em que um caminhão-tanque explodiu após colidir frontalmente com outro veículo de carga na PR-092 em Arapoti, Paraná. Durante a manhã desta quarta-feira, dia 12, portanto hoje, um dos condutores precisou pular do viaduto para escapar das chamas. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, EPR Litoral Pioneiro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local e o incêndio já foi controlado. A empresa também informou que ambos os caminhões estavam carregados com produtos infláveis. Um dos veículos estava portando massa asfáltica e o outro nafta, derivado também de petróleo. As chamas atingiram vários metros e altura, bloqueando completamente a rodovia no quilômetro 218, próximo ao viaduto da Vila Romana. Câmeras de segurança registraram a cena em que um dos caminhões invadiu a pista contrária sob o viaduto. Diante disso, os dois veículos colidiram frontalmente e um deles, que estava com o caminhão-tanque, explodiu após a batida. O enorme incêndio atingiu os caminhões e o barranco que fica às margens da rodovia foi. Muito bem, daqui a pouco mais detalhes com relação aos acidentes, vamos ver se houve vítimas ou não, o que aconteceu. O certo é que explodiu um caminhão-tanque, eu acredito que o motorista do caminhão deve ter... Não, ele pulou antes. Ele pulou antes. Muito bem. Então daqui a pouquinho mais informações com relação a esse acidente, porque nós temos informações aqui que parece algo de outro mundo. Meu amigo Marcondes Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson, meu amigo Jonathan. Boa tarde, você que está aí do outro lado ouvindo aí o Comunidade em Ação. A manchete dá conta de que sensação térmica pode chegar até 70 graus nos próximos dias. Até 70 graus. Vale dizer que isso é a sensação térmica fruto do aquecimento pela temperatura agora de verão, juntamente com a umidade relativa do ar, o que faz essa sensação, não que vai atingir, mas de acordo com o que os especialistas nos andam falando e pregando aí aos quatro ventos, eu não duvido de que chegue não, de acordo com o que eles falam. Muito bem, isso é uma projeção que está baseada na tabela de climatologia aplicada da Universidade de São Paulo, da USP. Então, meu amigo, olha... verdadeiramente um fritar no asfalto. Mas mais uma vez, boa tarde, Marcondes Oliveira, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Wilson. Eu peguei aí você falando sobre essa questão do editorial, falando também a respeito, e a gente reclama do que diz respeito à representatividade. Olha, Brasil, eu costumo dizer sempre, por falar nisso, um abraço lá para o nosso amigo do táxi, né, Gilberto, taxista, que ele fala que se você tem restaurantes diferentes na cidade e você continua apenas naquele, então você não pode estar reclamando do que ele lhe oferece. Eu costumo dizer que quem repete o prato não pode reclamar do sabor. Vitória da Conquista, ao longo do tempo, a gente tem perdido esse know-how, esse destaque no que diz respeito à representatividade. Nós não temos pessoas que brigam por Vitória da Conquista. E aí a gente fica vendo essas situações. Gente, vamos ver aqui, ó. Eu me lembro que o ex-deputado Coriolano Salles vale dizer, eu nunca votei nele, pelo contrário, em algumas ocasiões que eu tive a oportunidade de votar, eu votei contra, porque naquele momento eu sentia que não era, o ideal para mim era votar contra, e eu votei contra a pessoa de Coriolano Salles, mas a gente também não pode deixar de reconhecer os frutos. Ele articulou com uma bancada e trouxe via emenda de bancada esse mega projeto para a Vitória da Conquista, que, se eu posso estar enganado, mas para mim é a última obra, mega obra de Vitória, do governo federal dentro de Vitória da Conquista, que foi a construção do anel rodoviário de Vitória da Conquista, mais de 30 quilômetros. Esse homem consegue capitanear naquela ocasião, destravou um projeto esse projeto era da década de 70, vale-se dizer, e ele destrava, e ele vai lá e consegue e traz aqui para a Vitória da Conquista.
Então significa, senhores deputados, senhores políticos aí de plantão, aqueles que arvoram por 2026, que está aí às portas para pleitear uma cadeira na Câmara, no Senado, principalmente vocês que pretendem serem senadores, continuar no Senado, vamos comprar essa briga aí juntamente com José Maria Caires e outras lideranças aqui do Sudoeste. Pelo amor de Deus, ou vamos ficar aqui à mercê da sorte, ao ponto de a expectativa de que muitos têm, Brasil, é de que a nossa região poderá sentir saudade da Via Bahia. Exato. Se o Exército anteriormente fez, se o Exército atualmente faz, por que não convocar esses engenheiros, esses homens competentes, e tem máquinas, tem condição de fazer? Isso é uma questão política. Agora, qual é a desvantagem disso? É de que quando eles vêm aqui nas cidades do interior para um evento político, tem todo um mega esquema de segurança, batedores e etc. E no dia a dia somos nós. Eu moro aqui às margens da UABA 262, que quando eu cheguei, eu invoco sempre essa questão. Quando essas referidas rodovias foram construídas, qual era o fluxo de automóveis, de caminhões que tínhamos? Qual era, Dilson? Comparado aos dias de hoje, que em todas as casas, é raro uma casa que não tem um automóvel, como diz um pau velho ou um pois é. E sem contar que os caminhões, quando eu vi aquelas Scanias bicudinha lá, que o povo chama 111, 110. Jacaré. Jacaré. Eu achava aquilo um negócio apoteótico, faraônico, era gigante para mim, aquelas Scanias 111, 110, e aí depois apareceu aquela quadradona, né? Aquelas autonas, a Volvo e etc e tal. Eu via Alfa Romeo, eu via esses caminhões que o povo chamava de fofachão, aquelas Mercedinhas suruana. Eu sou desse tempo, e essas rodovias são desse período, gente. O peso limitado é de 20 mil toneladas. Senhores políticos de plantão, ei, acorda, olha, nós já estamos na era do caminhão a gás, do caminhão elétrico. Nós já estamos nessa era, e a nossa malha rodoviária, a nossa infraestrutura é do tempo do Alfa Romeo Fofachão, é do tempo do D60, é do tempo da 110, 111. E aí, como é que a gente vai ficar nessa situação? Eu sou do tempo da suburbana. E essas rodovias são desse período ou antes disso. Eu sou do tempo do pau de arara. Já que vocês querem. Senhor presidente Lula, de plantão, quando o senhor sai do estado do Pernambuco e vai para o sul, para a capital paulista, o senhor é testemunha disso, de que o senhor foi de pau de arara. E nas rodovias comportava esse tipo de transporte. Porém, hoje não. Então, vamos acordar. Se naquela ocasião, nas décadas anteriores, com a população menor, com o PIB menor, com a capitania de impostos menores, esses governantes fizeram o que fizeram aí, e hoje, o que é que está faltando? É dinheiro? Será que seria dinheiro? Eu não acredito que seria dinheiro não, porque há pouco tempo nós fizemos megas estádios de futebol para um evento denominado de Copa do Mundo. Copa do Mundo passou. Mas como dizia o senhor Ronaldo, ninguém faz Copa do Mundo em hospital, né? E nem em rodovia, né? Também, por certo, não fazia. Então, o dinheiro tem, porque se quiser, o governo faz. Então, vamos sim cobrar dessas autoridades. Parabéns a esse movimento. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor Ivan Cordeiro, senhor José Maria Caires, outras figuras que estarão lá, por favor, nos represente, nos respeite. Respeite essa votação que os senhores tiveram. E vocês que estão aí com propósito de se eleger 2026, prestem atenção. Comece a campanha a partir de hoje ou de amanhã com este evento.
Comece a sua campanha e você terá aqui, ó, esse Marcondes que aqui está, pode procurar. Porque se vocês trouxerem frutos, eu vou fazer questão de apresentar e dizer, ó, olha o Wilson Brasil, foi fulano de tal que trouxe. Foi Beltrano que trouxe. Agora, se também vier de lá para cá com mãos vazias, eu direi, ó, são incompetentes, paciência. Se a gente querer alguma coisa, temos que tirar esse time que aí está. Porque time que está ganhando não se mexe. Muito bem, 15 horas 33 minutos, Dilson Bebê. Resumindo, coloquem as barbas de molho, né? Olha só, Brasil, vale ressaltar que eles vão começar uma duplicação aí entre Feira de Santana a Salgueiro do Pernambuco, 502 quilômetros. Então, é pra dar inveja a gente, né? Pra dar inveja. É pra você ficar com inveja, eu ficar com inveja, nós ficarmos com inveja. Olha só, Lula tem considerado ser candidato à reeleição daqui a 2 anos. Ponto. Mas ainda não confirmou sua decisão. O Lula falou no evento que prioriza uma relação altamente civilizada com prefeitos e governadores e que não privilegia seus aliados políticos. Como exemplo, ele citou o PAC, Seleções, que financia obras essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. E a primeira oportunidade democrática da gente não escolher ideologicamente a cidade que vai ser beneficiada, nem a cidade do partido da gente, mas escolher a cidade que melhor apresenta o projeto. Olha só. E aqui ele diz o seguinte: eu vou repetir agora, quando terminar meu mandato, vocês vão dizer, Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que gosta de nós. Baseado nisso, eu quero ouvir a fala da doutora Lara, do Partido Republicanos, que fez hoje na Câmara, está aqui no ponto, Jonathan, dá uma olhadinha para mim. Doutora Lara faz um pronunciamento na Câmara de vereadores. Já ia falar dos deputados. Deputado já está profetizando, hein, Brasil? Na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, vamos ouvir a vereadora do Republicanos, eleita com quantos votos? 2.460. Eita, voto pra caramba. Primeira vez. Doutora Lara, vamos ouvir. Muito bem, deu um probleminha aqui, mas vamos ouvir assim mesmo. De uma forma, não leve muito em consideração o som, que nós vamos fazer uma improvisação aqui. Vamos ouvir doutora Lara. Eu vou lá. Bom dia a todos. Saudando aqui os colegas em nome do presidente Ivan Cordeiro e todos da plenária. Eu nem ia falar, mas aí o colega falou aqui, eu vou complementar. Até falando aqui a fala do prezado colega Anderson. Lula veio a Paramirim inaugurar nada. Veio abrir ordem de serviço da água para todos, para a construção de barragens. Por que ele não veio aqui em Conquista falar das barragens do Parque de Catolé, que há 20 anos eu moro aqui e já vi essa promessa desse serviço, dessa ordem de serviço das nossas barragens aqui em Parque de Catolé. Ele foi para outra cidade prometer mais coisas. Quem aqui, sem consciência, ainda acredita em promessas desse governo do PT? E falando em merendas escolares, vamos aqui lembrar que depois dos escândalos do Petrolão, do Mensalão, que começou com o Mensalão, que começou com os Correios, depois do Petrolão, o maior escândalo de corrupção do mundo, lá vem novamente o governo do PT, através do Ministério do Desenvolvimento Social, repassar dinheiro para ONGs petistas para a entrega de marmitas. Foram 5 milhões para entrega de marmitas. O PT hoje agora está se especializando agora em roubar até mendigos com marmitas. Já roubando até mendigos. Silêncio, por favor. Então, vereador, como é que a gente fala em merenda escolar se repasses
ao invés de ser passado para o Ministério da Educação para a compra de merendas e melhoramento da merenda, estão sendo repassados para ONGs. Foram 3 ONGs repassados para ONGs para fazer merenda, para fazer marmitas que não foram feitas e não entregue a ninguém. E, por ironia, em uma das ONGs estava escrito lá, em uma das casas alugadas para a realização desses meios, estava escrito lá, almoço grátis. Até piada, né? Porque almoço grátis não existe. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Lara. Vamos ouvir agora o vereador Alexandre Xandó, do PT. Muito bem, nós ouvimos aí a doutora Lara, e se quiser mandar o áudio também do Xandó, a gente passa, sem nenhum problema. A gente passa qualquer um aqui, não tem problema com ninguém aqui, correto? Uhum. Nós usamos aqui o doutora Lara, que enviou para nós o doutor Lara. Se enviar do Xandó, da senhora Viviane, que eu tenho um maior carinho e respeito por ela. O Anderson, qualquer um, doutor Anderson, que foi citado. Qualquer um que mandar o áudio para cá, nós vamos repassar. Mesmo porque não precisamos pedir permissão, porque já foi ouvido pela Rádio Câmara. É de domínio público. É de domínio público. Então, por isso que nós repassamos aqui o áudio da doutora Lara. Então, está aí a situação. Eu me lembro perfeitamente, o Marcondes, estudioso como deve se lembrar também, que nós tivemos 70 quilômetros, se eu não me engano, de asfalto, de asfaltamento em uma pista entre Anagé e Sussuarana, se eu não me engano, e naquela oportunidade veio um governador do estado para fazer a entrega desse trecho, que era o senhor Antônio Carlos Magalhães, e a crítica caiu em cima porque um governador saiu de Salvador para entregar 70 quilômetros de asfaltamento que foi de Anagé a Sussuarana. Bom, pior um presidente sair para entregar. É brincadeira o que aconteceu em Paramirim. Assinar a ordem de serviço. Assinou a ordem de serviço. E outra coisa, foi machucar a mão do homem. O homem deve estar com a mão enfaixada lá em Brasília. Entendeu? Num calor daquele de Paramirim não é brincadeira. Agora é complicado você ver governadores, deputados estaduais, vereadores, presidente da República, secretário, segurança, avião e os cambau a 4 para assinar uma ordem de serviço. Não poderia ser feito lá no Palácio? Não é? Tranquilamente. Porque ele queria aproveitar e comer um carneirinho assado. Só pode, mas tudo bem, aí justificaria, correto? Eu vim aqui, meu amigo, não foi para isso, foi para comer um bodinho aí, um carneirinho, uma coisinha, faz parte. Agora, e a gente aplaudir e dar boas-vindas a ele e fazer um belo carneiro para ele. Agora, não é verdade? O presidente falou aos prefeitos, no encontro dos prefeitos, Lulinha fica, né? Ontem, Brasil, o que me chamou a atenção, uma situação de repercussão nacional, né, que envolve todos, foi os números da inflação relativa ao mês de janeiro. Menos de 1%. E eu queria saber onde é que o IBGE anda fazendo essa pesquisa, essa sondagem. Quais são os mercados, porque eu estava vendendo ovos há poucos dias a R$18 a cartela. Ontem chegou a 30. Então isso é só, eu estou citando aqui um exemplo de um item, mas eu acredito, senhores, que essa realidade monetária ou essa realidade econômica que eu estou vivendo, outros também estão vivendo. E o brasileiro, Dilson, é o seguinte, pelo que eu falo do brasileiro porque eu não conheço, não tenho a oportunidade do Brasil de conhecer povos de outra nação. Mas o brasileiro é o seguinte, se a economia estiver bem, o presidente ele pode ser o que for. Tá tudo muito bem, obrigado. Mas se a economia não estiver bem, meu irmão, ele pode fazer chover no sertão. Não vai. E a gente já está vendo o próprio o que é estranho, o IBGE divulgar um negócio desse, que o próprio governo já se manifestou com sua equipe econômica, como o Haddad, a gente já ouviu várias vezes, a preocupação que os mesmos estão diante da questão econômica, da questão da inflação do país, né, de aumento de preços de uma série de itens. E o presidente chegou ao ponto de dizer na quinta-feira, quando ele visitou aqui a cidade de Iparamirim, a célebre frase: se está caro, não compre. E como é que o IBGE só achou 0,6% de inflação no mês de janeiro?
De que país é que o IBGE fala e de que o governante está falando, a equipe econômica está falando? Porque nós, outros mortais que estamos indo nos mercados, a realidade não é essa. 0,6%, nenhum por cento foi, para mim, alguma coisa errada aí não está certa. Perfeitamente. Brasil. 15h43. O Brasil tem um dado importante aqui, olha só, o Brasil piora o ranking de corrupção da Transparência Internacional. Vamos ser campeão e logo, tem logo. a pior nota da série da história. Olha só, o Brasil caiu no Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, de 2024, medido pela Organização Transparência Internacional, e chegou à pior nota da pior colocação da série histórica que pode ser comparada desde 2012. O relatório lista os países por meio de uma pontuação que vai de 0 a 100. Quando menor a pontuação, pior é a percepção de corrupção do país. O Brasil recebeu 34 pontos. Meu Deus do céu. É negócio terrível, vergonhoso, não é? Eu estava ouvindo um radialista hoje, Dilson e Marcondes, ele dizendo que no Brasil não tem placas tectônicas, é esse o nome, né? Tectônicas. Não tem placas tectônicas, não tem maremoto, não tem terremoto. Mas eu já vi algumas terras também por aí. Tempestades. Não tem tempestades, Pertinho, não tem aquele Furacão. Eu sou do tempo de redemoinho. Não Tsunami. tem furacão, tsunami, essas coisas não tem. Mas em compensação, meu colega, se é que eu posso chamá-lo assim, vê os políticos que temos. Né? Vê os políticos que temos. Porque quando a gente fala os políticos, nós não estamos generalizando. Toda regra tem exceção. Claro. Não é? A gente ainda encontra alguém aí que respira um ar melhor, de qualidade. Mas a maioria dos políticos que temos, quando você vê alguém que foi pego com dinheiro na cueca, outros com dinheiro dentro do paletó, outros com o dinheiro nos bolsos e dizendo, eu não ponho no meu bolso porque eu não pego em dinheiro sujo. Ah, mas você vai pegar na hora de gastar e tirar? Sim, não, sim. lá eu mando minha esposa tirar. Quando você escuta essas coisas e o cidadão é reeleito todo ano, é brincadeira, né, Marcondes? Com certeza. É brincadeira. Você vê, aliás, tem aqui um cidadão que está, notícia, um presidente que foi ex-presidente da Câmara, que eu gostava muito do trabalho dele, diga-se de passagem, ele me enganou. E que o Cunha, e que ele foi cassado, né? Foi afastado. Sofreu impeachment, né? Foi cassado, Eduardo Cunha. E eu tinha uma certa admiração por ele, que eu gosto muito do cidadão que tem boa oratória e acaba me dando mal por isso. E ele está dizendo aí, está comprando uma fazenda, um prédio, um avião, sei lá onde, aí no estado aqui do Brasil, e pretende sair candidato a deputado federal na próxima, e não tenha dúvida que ele vai se eleger. Não tenho dúvida disso. Com certeza. Por quê, rapaz? O brasileiro, é o que o Marcondes falou aí, o brasileiro. Aliás, alguém já disse, né? Bata aqui no coxo que os porcos vêm comer, né? Aquela Só coisa bater toda. a mandioca na porta do chiqueiro. Só fazer isso. É uma vergonha os eleitores do Brasil. Olha só o que eu estou dizendo. Eu sou brasileiro, sou de Vitória da Cruz, eu sou baiano. E a Bahia é um estado importante. Mas os eleitores que temos no Brasil é uma vergonha. Basta dizer o que tivemos nas eleições, nas últimas eleições, se eu não me engano, na penúltima, né, que vai acontecer agora em 2026, a eleição para governo e tal, etc. Basta a gente ver a votação como foi distribuída. Basta vocês verem a eleição como os votos foram distribuídos. Aquelas pessoas com maior grau de conhecimento votou em quem? Aquelas pessoas que votam por uma raiz de mandioca votam em quem? Está aí escrito, rapaz. A coisa mais prática e lógica do mundo. É complicado isso e a gente, infelizmente, Marcondes, não pode falar o que pensa, o que gostaria de falar. O Brasil, eu não sei se você sabe dessa situação, mas eu creio que sim. Você é uma pessoa muito bem informada. Uma série de categorias trabalhistas, de trabalhadores, foram impedidos de trabalhar durante a Covid por orientação sanitária. Mas nós tivemos outros que não pôde parar. Certo? E o que aconteceu naquele período? Os servidores públicos gozam de um benefício denominado de licença-prêmio, que a cada 5 anos ele tem direito a 3 meses de licença. Prêmio, porém,
ele tem algumas regras para que ele possa receber esse prêmio. Com boa conduta e etc. Durante a Covid, os 2 anos da Covid, este benefício não foi concedido a esses profissionais. Estranho, né? E também, e durante o ano também não pôde ter férias. Esses 2 anos. Botaram num pacote só os servidores públicos do Brasil e essas Isso a nível nacional. nacional. E esses lindos, inteligentes, esqueceram que categorias tiveram que sacrificar para trabalhar no período da Covid e que tem muitos que estão com sequelas e principalmente neurológicas, porque as pessoas trabalhavam assombradas, com medo, era um terror durante a Covid. Aí eu coloco no pacote, a polícia não parou, os garis não pararam, hospitais também não, médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais da higienização. Então, senhores deputados, senhores senadores, por favor, observem essa situação. Se não fosse esses profissionais durante esse período que tiveram que colocar a sua vida em risco, segundo as autoridades sanitárias, colocaram as suas vidas em risco em prol de uma causa nobre, claro, porque eles estavam trabalhando lá, arriscando as vidas dele. Estava na linha de frente. Estava na linha de frente para tentar salvar vidas que estavam morrendo de Covid. Então, e eles serem penalizados quanto àqueles como, por exemplo, aí eu vou dizer, as pessoas que estavam trabalhando no home office, as pessoas que foram, a educação, por exemplo, a aula foi à distância. É verdade. E outras categorias que fecharam. Fizeram online, né? Aquele negócio do fecha tudo, que a economia a gente vê depois, funcionou, que foi uma beleza. É que as praias não deixavam de ter lotação e as casas de espetáculo. Um estabelecimento comercial que eu não vi dizer que fechou as portas foi motel. Eu não sei como é que esse negócio funcionava com aquele distanciamento dos 3 metros. Mas lá esses estabelecimentos não fecharam. Hospitais, as cadeias, todos esses locais, Brasil. Porém, esses profissionais estão impedidos de gozar as férias referentes a esses 2 anos e ser contabilizado esses 2 anos para este período. Portanto, senhores deputados, senhores autoridades de plantão, e olha que nós temos médicos lá, e olha que nós temos enfermeiros, a gente não ouviu nada. Pelo contrário, Brasil, você sabe o que fosse eu um deputado, faria? Nós vamos abrir aqui uma concessão e vamos dar um prêmio aqui, já que a gente não pode dar isso ou dar aquilo, nós vamos dar um 14º, um 15º de bonificação por esses guerreiros que estiveram à linha de frente, colocando a vida deles em risco para salvar as nossas. Perfeitamente. Perfeitamente. 15 horas 51 minutos. Gostaria eu que fosse 20, né? 15 horas 51 minutos, meu amigo Dilson Bebê. Tá no ponto aí, meu amigo Jonathan, tá? Vai lá, tem condição? São 15h51. 15h51. Tudo bem, eu acabei apagando aqui, porque pensei que você fosse pegar aí. Mas, Dilson Bebê, tá pro buraco aí. Bora, olha só, a CEAVIC constrói abrigo, Marcondes, de ônibus por conta própria para atender clientes em Vitória da Conquista. A falta de infraestrutura adequada nos pontos de ônibus de Vitória da Conquista levou a CEAVIC, Centro de Abastecimento de Vitória da Conquista, a tomar sua própria iniciativa independente para garantir mais conforto aos passageiros. A empresa construiu um abrigo de ônibus em frente ao seu empreendimento, visando oferecer proteção contra sol, chuva para os usuários de transportes público. A gente vê acontecendo muito isso aqui na cidade, os empresários se interagindo, assumindo o que é da prefeitura, né? O que é da prefeitura. E por falar nessa situação aí da CEAVIC, eu quero chamar a atenção de empresários, você que é empresário, empreendedor, você que é morador desse entorno. Vamos encampar uma luta aí, juntamente com a Associação dos Moradores do Bairro São Pedro, CEAVIC e outros mais aí, em prol da duplicação, pelo menos aí até para idoso,
dessa rodovia, desse trecho, porque estamos recebendo o Brasil aí agora, mas um empreendimento agora é um empreendimento de recreação, né? Uma espécie de um clube que vamos ter lá naquelas o Via Clube, né? É um equipamento de lazer. E aí é o seguinte, se hoje nós já temos um fluxo considerado, quando esse equipamento estiver funcionando, o negócio vai aumentar mais ainda. Portanto, Brasil, é prudente que nós, lideranças comunitárias, Conselho de Saúde, empresários, as pessoas daquele entorno se envolvam nessa causa pela duplicação da BA-262, quando nada, até o Pradoso. Verdade. Muito bem, 15 horas e 53 minutos e olha, a gente continua cobrando das nossas autoridades, Sintrans, Polícia Militar, Polícia Civil, qualquer tipo de polícia aqui em Vitória da Conquista, que vamos fiscalizar e vamos tentar proibir o abuso dos motociclistas em nossa cidade. Tá uma vergonha. Estão abusando. É uma falta de respeito à própria sociedade. Não pode acontecer o que vem acontecendo ultimamente. A maioria das pessoas tem os seus retrovisores, seus carros quebrados por irresponsabilidade. Olha só, não estão quebrando com os pés, como geralmente acontece em São Paulo. Aqui é com o guidão da moto. Não cabe, eles passam de qualquer jeito e você não pode ir atrás. E a maioria das placas, atenção polícia, a maioria das placas de identificação está clonada com fita, o que é aquilo mesmo? Fita Camuflada aí no caso. Camuflada, é. Com fita isolante. Fita adesiva preta. É. Vamos fiscalizar direito. Pelo amor de Deus, socorro, socorro. Está acontecendo isso em Vitória da Conquista. Motociclista está acabando com o retrovisor dos carros das pessoas. Ontem mesmo quebrou o meu, quebrou dos 5 rapazes aqui naquela rua do Sumaré, próximo ao cemitério. Santa Marta. Marta. Um absurdo que está acontecendo. Nossas autoridades precisam urgentemente tomar providência. Cadê as câmeras da muralha digital? Não pegam porque a placa está camuflada. Na verdade, eles se acham habilidosos demais. Tá no ponto? Vamos ouvir um trechinho aqui, são 15h54, vamos ver se dá tempo aqui. Vamos ouvir com relação ao caminhão, a explosão lá em Arapoti, Paraná. Vamos ouvir. Você vai acompanhar agora uma imagem que é simplesmente impressionante. A explosão de um caminhão-tanque que deixou ao menos 6 pessoas feridas no Pará. A gente tem o momento exato da explosão. Dá só uma olhada, acompanhe comigo, por favor, coloca no telão. Essa é uma imagem de celular que você está acompanhando, evidentemente. O caminhão-tanque está ali pegando fogo, mas você vai acompanhar comigo agora, nesse momento, olha, ele vai simplesmente explodir. Você percebe que já tem um trânsito. Olha, esse é o momento exato da explosão. Todo mundo sai correndo, tem um trânsito. Muito bem, são 15h55, 15 horas e 55. Tá, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente traz maiores detalhes com relação a isso. E amanhã eu estou trazendo também o porquê, olha só, o porquê que Estado no Brasil são apenas atravessadores. Não deveria existir Estado no Brasil. Poderíamos ficar com 5.569 municípios que estão no país. Para que Estado? Independente. Né? São atravessadores. E eu vou mostrar por quê. Porque esse dinheiro que vem para os estados pagar a Assembleia Legislativa vinha toda para o município. O município duplicaria a nossa Vitória da Conquista ali da divisa de Cândido Salles até a divisa de Planalto. Com certeza. E os outros municípios que se virassem com seus espaços. Com certeza. Ficaria muito mais fácil e acabava esse come-come de pessoas que nada fazem pelas nossas cidades. Dilson Bebê, que hora é? São 15 horas e 56 minutos. Uma notícia rápida aqui. Urgente. Motorista passa mal e perde o controle do carro na Avenida Perimetral em Conquista. Um motorista de 63 anos sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo na manhã desta quarta-feira, na Avenida Perimetral em Vitória da Conquista. Situação difícil, né? Mas graças a Deus não houve nada grave. Ele conseguiu parar o carro, Brasil, em cima da calçada, até que as autoridades chegassem para poder fazer os primeiros socorros, né? E também sinalizar a pista. Muito bem. Talvez você conheça essa voz aqui, deixa eu ver se dá para ouvir. Vamos ver aqui um trechinho. Fica difícil, mas vai. Eu tenho boa relação. É um país que tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil. É um país que eu quero que esteja em paz. Então
não tem interesse. Agora é preciso criar as condições para a gente conversar. Isso é o que ele quer da Venezuela. Que é um parceiro dele. É um parceiro dele. Esse é um país que precisa acordar, deixar de endeusar políticos corruptos que matam crianças, que deixam crianças passarem fome com seus roubos. Eu não estou dizendo quem é. Na realidade, são muitos. Grande abraço a todos, né, Deus? A prova está aí, o ranking. A prova está aí. O ranking, né? Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, você. Muito obrigado aí pela sua honrosa audiência. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você. Que amanhã tenhamos tão poucas notícias ruins como as de hoje, né? É verdade. E tá vindo aí Luciana mais uma vez, né, meu amigo? Tá vindo Eneida. Eneida Sol. Tá vindo aí. Um programa Não Crescer mude e de Brilhar. estação. Crescer e Brilhar com Eneida Sol. Aliás, o nome já diz. É verdade. É um brilho. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia.